Fala, terceiro ano, beleza? Estamos aí na reta final. O assunto de hoje é radioatividade, é a frente 1, capítulo, módulo 25, ok? Bom, radioatividade nós começamos a ver aí, né, no módulo passado. E só para relembrar aí o que é radioatividade, quando eu falo de radioatividade eu estou falando da atividade nuclear, de núcleos pesados, núcleos instáveis, que emite radiação, seja ela alfa, seja ela beta, seja ela gama. Sendo alfa e beta partículas e gama ondas eletromagnéticas. Lembra disso? Então, a radiação gama ela tem um poder de penetração enorme, enquanto alfa e beta, por ter massa e carga, possui aí um poder de penetração menor. Bom, o que nós vimos na aula anterior, né? A primeira aula de radioatividade? Bom, nós fomos apresentados a essas radiações e fizemos também ali algumas expressões, né, que mostram um elemento se transformando em outro a partir do decaimento de partículas alfa, beta e gama. Ok? Vamos relembrar aí como que são essas representações de decaimento. Então, alguns elementos ele decai alfa, né? Então ele perde 4 de massa, ok? E perde 2 prótons, porque ele está jogando para fora do núcleo essa partícula alfa, que faz ali, que a gente pode substituir ali por gás hélio, né? Porque o hélio também tem 4 de massa e 2 prótons. Outras já emite partículas beta. Partícula beta, quando ele emite, não há uma influência, né? Não se difere quanto à sua massa, então a massa é zero, ok? Então vai ficar igual. Porém, ele vai ganhar um próton. Como assim ganhar um próton, né? Bom, a partícula beta ela é um elétron, né? Um elétron que saiu do núcleo. Então, foi fabricado, foi produzido a partir do nêutron, um elétron e um próton, lembra da aula passada? O próton está ficando no núcleo e o elétron está sendo jogado fora do núcleo. Beleza? Então, toda vez que um átomo radioativo emite beta, eu vou somar um próton, ok? Eu vou somar um próton. Ele está jogando um elétron fora, mas está ficando um próton no núcleo. Lembra disso? É revisão da aula passada. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre meia-vida, ok? Um assunto que aparece bastante também nos vestibulares e já apareceu algumas vezes no Enem, tá? Meia-vida é o tempo necessário que um radioisótopo leva para desintegrar metade da sua massa inicial. Ok? Então, qual é o tempo que ele leva? Bom, um exemplo disso que vai fazer você falar: ah, eu conheço isso, é o carbono 14, né? Datação de fósseis pelo carbono 14. Como que esses caras conseguem achar um fóssil e saber quantos anos ele tem? Né? Ou pegar uma árvore e saber quantos anos essa árvore tem. Muito bem, essa datação só é possível por conta da química, por conta da radiação, por conta do carbono 14. O carbono 12 não é um carbono radioativo, mas o carbono 14 é um carbono radioativo. Ok? Então a gente percebe que não depende só do elemento químico, mas depende também da massa desse elemento. Pô, professor, mas por que depende da massa? Lembra da primeira aula? Quando eu falo de um composto radioativo, eu estou falando de um composto instável, que tem massa nuclear grande, massa nuclear alta. Beleza, pessoal? Muito bem. Então vamos pensar aqui, ó, o carbono 14, ele já se conhecem o tempo de meia-vida do carbono 14, ok? Nós já conhecemos o tempo de meia-vida do carbono 14, e uma vez que nós conhecemos esse tempo de meia-vida do carbono 14, nós também conhecemos a massa que todo organismo vivo consegue acumular desse carbono 14, ok? Então, todo ser vivo ele acumula uma quantidade máxima desse carbono 14, essa quantidade máxima ela é conhecida, e o tempo de decaimento da metade de sua massa também. Então fica fácil fazer uma relação de quantos anos, qual é o tempo total que ele começou a absorver esse carbono 14, ok? Essa massa que já é conhecida, para a massa que nós temos agora, ok? Então ele absorveu o carbono 14 durante a vida e ao longo desse tempo todo, esse carbono 14 foi decaindo, ok? Foi decaindo. Então fica fácil. Vou mostrar para você aí uma fórmula que é muito utilizada e o que deixa bem prático o cálculo dessa massa em relação ao carbono radioativo em relação à meia-vida. Olha só o que tem nessa fórmula aí.
Nós temos o M, que é a massa final, a massa que nós queremos chegar, a massa atual, ok? O M0, que é a massa inicial, o quanto nós temos no início, tá, desse radioisótopo. Se eu der o exemplo do carbono 14 em si, eu sei a quantidade de massa inicial. Ou seja, eu sei quanto carbono 14 eu tenho lá no início, quanto o nosso organismo absorveu como um todo. Tá? Se eu estiver dando um outro exemplo, que não seja o carbono 14, eu teria que saber qual é essa massa inicial. Ok? Então, essa massa inicial, geralmente, no exercício, na questão, ela é dada para você. Tá? No denominador, nós temos 2 elevado a x. Esse x é o número de meia-vidas. Quantos ciclos tiveram? Ok? Muito bem. Professor, e se eu não souber quantas meias-vidas existem, né? Quantos ciclos tiveram? Aí nós recorremos para a segunda fórmula, que é o tempo total, ok? Igual a x vezes p. Esse tempo total, se a gente estiver dando o exemplo do carbono 14, seria quantos anos tem o fóssil, né? Depois que nós fizemos o cálculo, nós chegamos à conclusão de quanto tempo tem o fóssil. Beleza? O X, como eu falei, é o ciclo de meia-vida, quantas meias-vidas foram necessárias, e o P nós chamamos de período de meia-vida. Cada elemento radioativo tem o seu. O carbono tem a meia-vida dele. Eu acho que a meia-vida do carbono 14, se eu não me engano, é 5.700 anos, ok? É uma média aí da meia-vida, ou seja, a cada 5.700 anos, o carbono 14 decai a massa dele pela metade. Cada elemento radioativo tem o seu período de meia-vida. Vou dar um exemplo para vocês aqui, vou colocar um exemplo na tela para vocês, para a gente poder entender. Vamos falar de um cara radioativo bem conhecido, ainda mais aqui no Brasil, que é o césio. Olha só para esse exemplo. Iniciamos aí com 10 gramas de césio, ok? Sabemos que o período de meia-vida dele é 30 anos, ou seja, a cada 30 anos o césio decai, desintegra metade de sua massa, beleza? Então temos aí, ó, césio, 10 gramas de césio. Passou-se 30 anos, ok? De 10 gramas foi para 5 gramas, beleza? Passou mais 30 anos, foi para 2,5. E passou mais 30 anos, foi para 1,25 gramas de césio. E assim sucessivamente, né? Mas vamos parar por aí. Vamos pegar só esse exemplo, tá? Partindo de 10 gramas de césio, indo até 1,25 gramas, tá? Então nós temos a massa inicial, nós temos ali que a massa inicial 10 gramas. A massa final, 1,25 gramas, beleza? Período de meia-vida, ou seja, de quanto em quanto tempo o césio decai a sua massa pela metade? 30 anos, né? Tá escrito aí o exercício, no caso daria para você, 30 anos, beleza? Então a cada 30 anos a massa cai pela metade, seria o P, período de meia-vida. Qual é o número de meias-vidas necessárias, né? Para sair de 10 até chegar a 1,5, 1,25 gramas. O tempo de meia-vida necessário aí, o número de meias-vidas foram 3 meias-vidas, né? Se passaram 30 anos, primeira meia-vida. Se passaram mais 30 anos, segunda meia-vida. Se passaram mais 30 anos, terceira meia-vida. Então, 3 números de meias-vidas, ok? Muito bem. E o tempo total, né? E o T daquela fórmula? O tempo total, 90 anos. Então, para o césio sair, se eu tinha uma amostra inicial de 10 gramas, tá? E quero saber quanto tempo o césio vai levar para chegar até 1,25 gramas, esse tempo vai ser de 90 anos. Então, vai ter se passado 90 anos para que a amostra de césio ela sofra decaimento, tá? De 10 gramas iniciais para 1,25 gramas finais. Deu para entender isso? Isso é um exemplo bem simples, bem clássico, que dá para resolver pela fórmula, ok? Ou você pode resolver se esses períodos de meia-vidas forem menores, né? Aí, no caso, nós tivemos 3 números de meia-vidas, tivemos 30, 30, 30, né? 3 vezes só. Então, daria para resolver por essa reta aí do tempo, né? Essa linha do tempo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Muito bem. Outro ponto importante aí para nós,
tá? Quando nós falamos de radioatividade, é falar sobre fissão nuclear e fusão nuclear. Pessoal, a fissão nuclear é a quebra de núcleos grandes, de núcleos pesados, em núcleos menores, ok? Essa quebra é uma quebra altamente exotérmica, libera muito calor, libera muita energia. Pessoal, e reação que libera muita energia, processo muito exotérmico, causa interesse do homem, porque o homem gosta de poder, não é isso? Gosta de poder. Então, se ele tem uma arma na mão, ok? Se ele tem um processo na mão que gera muita energia, muito calor, para ele é interessante. E é nesse contexto que nós entramos no que nós chamamos de bomba atômica, né? A bomba atômica, como o próprio nome já diz, é uma bomba a nível nuclear, ao núcleo do átomo, ok? Então, o que acontece, pessoal? Quando eu falo de uma bomba nuclear que tem a ver com radioatividade, eu estou falando do processo de fissão. Fissão é quebra. Então, núcleos instáveis, radioativos instáveis, ok? Que estão prontos ali a decair partículas alfa e beta, ok? Eles são instáveis. Eles são núcleos pesados e grandes. Então, eles podem ser fissionados em núcleos menores. E quando essa fissão ela é incentivada por uma fonte de calor, essa fissão se torna incontrolável. E essa é a intenção no caso das armas atômicas, ok? Então, o que acontece numa bomba nuclear? A bomba nuclear, ela é um processo de fissão nuclear. Ela é um processo de quebra de núcleos grandes em núcleos pequenos. E essa progressão é uma progressão geométrica, ou seja, à medida que eu quebro o primeiro núcleo, esse primeiro núcleo de átomo, ele vai gerar resíduos, vamos dizer assim, tá? E um desses resíduos são nêutrons. E por que eu estou falando dos nêutrons e não dos outros resíduos? Porque os nêutrons eles vão ser capazes de quebrar o próximo núcleo, ok? E aí esse próximo núcleo vai gerar mais nêutrons que vão ser capazes de quebrar outros núcleos. Por isso que o crescimento é um crescimento de forma geométrica. Um núcleo vai dando condição para quebrar outros dois. E a cada núcleo quebrado vai dando condições para quebrar outros dois. A gente percebe que quando nós nos deparamos com um vídeo de uma bomba atômica, a gente percebe aquela formação de um cogumelo. Aquilo é característico de uma bomba nuclear, porque aquilo ali está tendo fissão, e a fissão ela tem esse crescimento geométrico. Ela começa pequeno e vai se expandindo e vai crescendo. A explosão ela vai crescendo de forma geométrica, ela vai destruindo cada vez mais, ok? Então você tem ali um processo descontrolado. Depois que você detona uma bomba atômica, se torna impossível controlar esse processo de fissão. Professor, mas qualquer átomo ele pode estar sofrendo esse processo de fissão descontrolado? No caso da bomba atômica, existem dois elementos que são utilizados, que é o urânio e o plutônio. Ok? Eles são núcleos muito pesados que sofrem, vamos dizer que ele cai na pilha facilmente, né? Então, a partir da primeira fissão, da primeira quebra, ele começa a quebrar outros núcleos. Ele começa a fazer essa divisão de forma descontrolada, ok? Então, para a bomba atômica, eu vou precisar, pessoal, de uma massa físsil, né, de uma massa físsil, uma quantidade necessária de massa que é capaz de se quebrar. Ah, então não é todo urânio que é capaz de se quebrar, não. O urânio 238, por exemplo, ele é uma massa não físsil, ele não é tão pesado, mas o urânio 235, por incrível que pareça, que tem uma massa menor, ele é mais fácil de ser quebrado. E aí tem a ver com uma série de fatores. Nós chamamos esse urânio 235 de um urânio enriquecido, ok? Então, dentro de uma bomba atômica, o início dessa explosão toda se dá pelo TNT, ok? Por um dinamite. Então, o homem vai lá, detona um dinamite. O dinamite, obviamente, extremamente exotérmico, gera uma energia imensa que vai começar esse efeito em cadeia. Então, ele vai quebrar o primeiro núcleo de urânio e depois nós vamos ter como se fosse um leque, né? Vários átomos de urânio sendo quebrados em progressão geométrica. E aí se torna incontrolável. E a sua pergunta deve ser:
Mas, professor, na usina nuclear também ocorre fissão. Também é uma reação de fissão nuclear que utiliza o urânio ou utiliza o plutônio como fonte de energia. Por que que na usina nuclear o risco de uma detonação é muito menor do que numa bomba atômica? Primeiramente, que a quantidade de urânio e plutônio físsil que é utilizado numa usina nuclear é muito menor. E outra que dentro de um processo nuclear, nós temos essa reação ocorrendo dentro de um reator. Então, dentro desse reator, nós temos controladores, ou seja, nós não deixamos que esses nêutrons que saem da fissão de um plutônio ou de um urânio, eles saiam de maneira descontrolada. Então, esses reatores é como se eles direcionassem os nêutrons, né, para longe dos núcleos. Ok? Então eles são barras, chamado barras controladoras de nêutrons. Então é fissionado o núcleo? Sim, mas os nêutrons que são gerados ali, eles são direcionados a outros locais para evitar essa reação em cadeia. Então isso justifica aí o porquê que nas usinas nucleares nós não temos esse mesmo acontecimento, vamos dizer assim, que estão presentes lá na bomba nuclear. Ok, pessoal? Muito bem. E por fim, vamos falar de fusão nuclear. Fusão nuclear, pessoal. A fusão nuclear é o inverso da fissão, né? A fissão é a quebra do núcleo. A fusão é a junção do núcleo. Bom, qual é o problema disso? A fusão nuclear, em relação a gerar energia, é muito mais vantajoso, né, em geração de energia. Então, assim, trocando em miúdos, né, pensando numa sociedade que está aí se matando em todos os sentidos, a gente pode usar a filosofia para isso, ok? Mas pensar em bomba, vamos pensar em bomba. Seria mais vantajoso, eu quero destruir tudo. Seria mais vantajoso fazer uma bomba de fissão ou uma bomba de fusão nuclear? Seria mais vantajoso fazer uma bomba de fusão nuclear. Fusão nuclear. Essas bombas já existem, ok? A fusão, ela libera uma energia muito maior do que você quebrar algum núcleo, né? Quebrar algum núcleo vai gerar uma energia, mas a fusão, ela vai gerar energia muito maior, ok? Aonde ocorre isso, né, frequentemente, toda hora, todo minuto, é no Sol, né, onde você tem ali a fusão de átomos de hidrogênio, tá? Eles vão estar formando aí isótopos de hidrogênio de massa maior. Isso acontece o tempo inteiro no Sol. E aí no Sol, indiscutivelmente, né, nós temos uma energia surreal, ok? E aí alguns devem pensar, pô, se já fizeram bomba de fusão nuclear, né? Se a gente pensar na Coreia, por exemplo, né, que tem a bomba de fusão, já anunciou para todos que tem uma bomba de fusão nuclear, fora aqueles que não anunciaram, né? Que a Coreia anuncia, mas existem aqueles países que não anunciaram nada. Tirando aí a Coreia, que tem a bomba de fusão, e todos os outros países que não falam, você deve estar pensando, mas professor, se é possível fazer uma bomba de fusão, não é possível fazer uma usina de fusão nuclear, porque se gera mais energia, seria melhor. Bom, por que não tem essa usina de fusão nuclear? Porque ninguém ainda conseguiu fazer um reator forte o suficiente, ok? Ou seja, que não derreta, que não funda, ok? Para aguentar toda a energia da fusão, né? Não existe um reator, um material resistente o suficiente que aguentaria a temperatura, o calor envolvido no processo de fusão nuclear. Então é por isso que nós ainda não dominamos esse processo de forma, vamos dizer, benéfica, né? Para trazer energia para nós, ok? Então é por isso. Muito bem, pessoal, claro que o assunto é muito extenso, mas muito extenso mesmo, ok? É importante que você, ouvindo falar de usina nuclear, que você deu uma lida sobre a usina ser limpa ou não, né? A usina nuclear já foi considerada uma usina limpa, hoje ela não é considerada uma energia limpa, vamos dizer assim. Hoje quem está aí nos Trend Topics, né? É a energia eólica e a energia solar, né? É a menina dos olhos
da sustentabilidade, ok? De processos sustentáveis. A usina nuclear não, porque além de ser um processo caro, né, você gera resíduos, né, resíduos radioativos, e aí você precisa colocar esse resíduo em algum lugar. E aí esse algum lugar é o nosso planeta, ok? Que vai ficar ali inutilizado aquele espaço ali por algum tempo, né? Os perigos da usina nuclear, nem tanto, né? Hoje a gente tem tecnologia o suficiente para que os acidentes eles não ocorram ou ocorram menos, ok? Mas nós podemos pensar aí na questão pós-geração de energia, que são os resíduos nucleares, ok? Usina eólica, energia solar, placas de energia solar, é a menina dos olhos da sustentabilidade. Muito bem, pessoal, aproveitando aí, é importante que vocês façam atividade dessa apostila que vai falar sobre minha vida, que você pode estar aplicando a fórmula que eu te mostrei, ok? Ou fazendo essa linha do tempo aí para determinar a meia-vida, tá? Trabalhar essa diferença entre o T, que é o tempo total, tá? O tempo que uma substância demora para decair, isso é importante, e o número de meias-vidas. Preste atenção na pergunta do seu exercício, tá? E no módulo seguinte, que é o módulo 26, tá? Ele vai fazer uma revisão de modelos atômicos. E essa revisão de modelos atômicos ela é muito legal, muito importante, porque se você perceber aí, Rutherford, né? O experimento de Rutherford, ele usa exatamente o plutônio ou urânio, se eu não me engano, para emitir partículas alfa, bombardear partículas alfas, tá? Numa finíssima camada de ouro. Lembra desse experimento? Que parte da radiação vai passar direto, uma parte vai desviar, uma parte vai voltar, ok? Então, agora faz até um pouco de mais sentido, né? O que são essas partículas alfa? Partículas que Rutherford usou para o experimento dele. Então o módulo 26 ele é um módulo de revisão. Nós vimos isso bastante lá no primeiro ano, tá? E ele vai retomar ali alguns modelos atômicos, né? Pegar o modelo de Demócrito, que era um modelo filosófico, depois vem o modelo de Dalton da bola de bilhar, depois vem o modelo de Thomson, né? Que é o modelo ali do pudim de passas, ok? Ele tem características diferentes entre o modelo de Dalton e o de Thomson. Vem o modelo de Rutherford, que é um modelo planetário, e vem o modelo de Bohr logo depois. Então vale a pena mesmo, depois que fizer aí os exercícios de radioatividade, retomar esses exercícios pegar esses exercícios de modelos atômicos, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo para vocês e até a próxima aula aqui, que vai ser ou ao vivo ou gravado, eu não sei. Valeu!